Vamos começar falando da relação de Lúcifer com a maçonaria, né? Que todo mundo quer saber, né? Sim, quer que... Tô brincando. Não, Vamos falar então. Não, tô brincando. Não, vamos deixar isso mais pra frente. Mais pra frente. Audiência. Nós vamos falar, mas... O que eu queria falar, o que eu queria entender é essa origem do Egito, se é verdadeira, que é o que a gente escuta, né? A origem é no Egito mesmo, da maçonaria, ou não? Então, sim e não. Tá. Então, a primeira coisa é a gente definir o que é maçonaria. Exato. A maçonaria palavra. é construtor. A palavra Pedreiro. É isso mesmo? Então, o termo maçom é pedreiro. Freemason é pedreiro livre. É mesmo? Pedreiro livre. Então, começamos daí. Eles falam, por que é secreta? Porque quando é que um pedreiro é importante? Quando o pedreiro ele faz parte do exército e ele é o cara que constrói o muro e ele sabe o segredo do muro para o inimigo não derrubar o muro. Entendi. E ele sabe o segredo para fazer uma ponte levadiça, uma estrada. E como o Mingardi falou... Segredo porque essas coisas não eram abertas. Não eram abertas, você não pode revelar o castelo. O castelo tem passagem secreta. A planta do castelo, onde é que é a passagem secreta, onde é que é o fosso. A formação era extremamente... Onde é que você tem que bater para derrubar o castelo. Então, todos os segredos de construção eram dos maçons. E os maçons estavam ligados com o exército. Então, para você entrar na maçonaria, você tinha que passar por um monte de prova que o rei ou o governante, o general ia olhar e falar, ok, esse cara não é um espião da outra vila, ou da outra cidade ou do outro país. Né? Então você tinha que passar por provas. Então a profissão de maçom, de construtor, ela sempre teve envolvida com guilda, ela sempre teve envolvida com esse segredo. É porque hoje a gente pensa, ok, maçom construtor é um pedreiro, o pedreiro é o seu Zé da esquina. Mas mesmo o seu Zé da esquina, eles têm o segredo de colocar o muro... tem vai uns truques a própria casa. Experimenta levantar o muro. Alinhar. Mas usar o prumo. O ponto que a gente está falando do maçom como maçonaria, como o pessoal que está lá fora entende, ele começa junto com os primeiros exércitos organizados. Que é na época do Egito? Na época do Egito, até antes, né? Que a gente não tem registro histórico, né? Mas... o primeiro cara que... O primeiro castelo, a primeira pessoa que construiu o primeiro castelo... Saiu da... O cidadão o homem das cavernas saiu da caverna e quis construir uma casa e foi o primeiro maçom. Não precisa ser pedra, necessariamente pedra, né? Pode ser a arte da construção. Então, quando se fala maçonaria, a origem da maçonaria se perde na noite dos tempos, é isso mesmo. Quem foi o primeiro? Ninguém sabe, é impossível descobrir. Existe uma história que vem, como o Deodébio disse, que vem das guildas de pedreiros, da Idade Média até a história recente, que é a maçonaria no formato atual, que é congregada por potências maçônicas, que são organizações que agregam as lojas maçônicas, tem um salto aqui, e isso acontece na Inglaterra em 1717, ou seja, é recente, uma história recente, uma história que tem em jornal. Não vai aparecer em jornal, mas foi o que aconteceu. Mas a sua explanação tá bacana. Mas o primeiro registro arqueológico que existe é de 1300, chama Carta de Bolonha. Mas a gente sabe que era antes, porque esse é o primeiro que eles acharam os documentos mesmo, né? O mais antigo. Só que o que acontecia é que você já tinha ali, naquele período do Egito, período dos romanos, a galera construía. Então eles tinham o que eles chamavam de Colégio Fabrorum, que era o colégio dos fabricantes. Que era a galera que fazia aqueduto, ponte, muro, castelo, igreja, toda essa parte, né? E esses caras, eles tinham esses segredos de profissão. Primeiro porque ganhava muito bem, né? Você imagina que o cara, quando você ganha num castelo, que aí você vai ter os aprendizes ali, mas você tinha um cara que projetava o castelo. Então esses caras tinham uma grana, tinham uma influência, né? Porque eles sentavam com o rei ou com o general dos templários, falavam assim, cara, a gente precisa defender a Terra Santa, onde é que a gente vai pôr um castelo? E é assim, a responsabilidade da construção, porque você tá na mão de um cara que conhece todo o mapa dali do seu castelo, do seu ambiente, e você tem que confiar que uma pedra não vai cair na tua cabeça. Entende? Você tem uma tonelada, meia tonelada na tua cabeça e você tem que confiar de que realmente o cara sabe o que tá fazendo. Mas eu imagino também que é um tipo de ensinamento passado de pai para filho ou de geração em geração. Os caras aprenderam a fazer uma coisa, isso tem que ser passado para frente. Por isso a ideia por isso que você precisava de testes e provas e segredo. E aí o pessoal hoje em dia, ok, o pessoal tem um monte de medo e tal. Depois a gente vai falar de Lúcifer, de Bafomé. Então tem uma... Nós vamos falar depois de sacrifício. Mas
A origem, né, pra quem tá assistindo a gente, era essa. A gente trouxe aí também o Paquito, vai ser sacrificado hoje, Léo? Já foi. Já foi embora? Não, já foi Poxa. sacrificado. Ah, já foi sacrificado. Tá. Mas o pessoal entender, né? Por que o pessoal antigamente respeitava e tinha esse medão da maçonaria, né? Basicamente por conta disso. Então eles eram esse colégio de construtores. E aí eles acompanhavam os templários. Eles eram elite em relação à grana também ou não? Então, eles andavam junto com a elite. Porque qual que era a elite? Era a galera templária que eles inventaram um negócio fabuloso chamado banco. Ah, tá. Que era assim, imagina que você queria ir para Jerusalém, na Terra Santa. Você não vai levar pilhas Sacos de e ouros sacos e de- coroas e moedas. Então você chegava ali em Paris, nos Templários, e falava, olha, Vilela, eu tô aqui, eu quero levar tanto de dinheiro que eu quero gastar em Jerusalém. Você pegava a carta, dava, eles pegavam por uma grana, então eles tinham códigos secretos que o cara que tava lá do outro lado ia saber decifrar. Ah, Tinha criptografia. falsificação. Claro. Não, isso é Então- a parada do templário, né? Mas Sim. os maçons eles estavam sempre juntos juntos. nessa. O lance do templário, o lance bacana do templário, é que ele inventou o traveler check. Exatamente isso. Travel check. Travel check. De que época então isso? Isso é das cruzadas, Então, mas 1100. 1100 o travel check foi inventado. Olha que louco. A ideia é pra embrião, proteger, né? né? Como é que você ia atravessar os períodos ali? E alguém tinha que fazer o cofre. É. E esses alguém eram os maçons. Então eles estavam sempre junto com os templários. Então, não é que eles faziam parte. Muita gente fala que a maçonaria deriva dos templários, mas na verdade ela é uma ordem paralela. Então os templários davam porrada em todo mundo, mas alguém tinha que construir o castelo dos caras. Um alojamento para os caras dormirem. Como haviam outras ordens de cavalaria, por exemplo. Alguém tinha os que construir o hospitaleiros, hospital. Ele é gentil. A minha percepção do cavaleiro templário e o maçom e o pedreiro, né, é a relação contratado-contratante. Não é mais do que isso. Por quê? Era um serviço, então. Sim, Um trabalho. Vê só, nós estamos na Idade Média. O que é Idade Média? Todo mundo vive dentro de um feudo. O que é um feudo? Uma cidade fortificada. O cidadão, lá, não é cidadão, o vassalo, não pode sair. Ele não tem o direito de ir e vir. Olha só que interessante. Não tinha. Não tinha. Tinha que pedir permissão. Não tinha, Tem que não entender tinha que ele permissão. não é ser, ele é coisa. Era coisa. Então, o que acontece com o vassalo? Ele presta vassalagem ao senhor feudal. Então, ele precisa ficar no feudo. O que acontece com o feudo? Terra é poder. Dividir terra é dividir poder. Não pode. Quem herda a terra? O primogênito. Nem sempre essa sucessão era natural. Às vezes o primogênito era fraco e o segundo gênito, o terceiro gênito, eles não gostavam muito de não ter nada. E acontecia, por exemplo, sem querer um fratricídio. Né? Sem querer. Para dar ocupação a esse pessoal, o que foi feito? Por que vocês não vão para a Cidade Santa arrumar uma rota bacana? Idade Média, o que tem? As vias romanas estão destruídas, então que tem que reconstruir. Sai do feudo, reconstrói estrada, reconstrói pontes, funda um novo feudo, um novo castelo, aumentou a riqueza da família. Então só o filho de nobre ele era o cavaleiro templário. Mas e aquele monte de exército? Eram mercenários, eram pessoas, era um catado que tinha lá e levavam junto os pedreiros. Quem tinha a arte da guerra eram esses nobres. O pedreiro não tinha a arte da guerra, ele tinha a arte da construção. E ao sair do feudo, ele tinha o direito de ir e vir. Um direito tão natural hoje, mas na época, na Idade Média, não era. E a rota para Jerusalém, que era a visita do cristão para a Terra Santa, ficou uma rota segura. Aí o que acontece? Os templários enriqueceram, tanto com a grana do traveler check, como da fundação de novos feudos. A fortuna deles foi para 1 milhão, né? Até surgir a cobiça de Filipe o Belo e destruir a ordem templária. Pela cobiça, ele queria a grana. Tá. Não deram, perdeu o Playboy. Já Interessante notar que depois a maçonaria ela sai desse caráter operativo, o Marcelo até vai Isso. falar um pouco, e nós vamos cair no especulativo. O que é especulação no sentido filosófico da palavra? Porque hoje você vai ter uma loja, por exemplo, que
A maioria ali nunca viu uma colher de pedreiro na vida. Então né? perdeu esse mercado, né? Entendeu? Tem ainda o engenheiro, tem o arquiteto, tem pessoas... Mas assim, os instrumentos se tornaram meios, né, simbólicos para ensinar uma filosofia maçônica, de regras morais, filosóficas, né, de ações na sociedade. Então assim, hoje a maçonaria ela tem um caráter filosófico, especulativo, nós falamos. Não né? religioso. Não religioso. Tanto é que é um critério para ser um maçom crer numa força superior. Mas para nós não importa a sua religião. Lá dentro nós não vamos discutir política e não vamos discutir religião. Posso ser corintiano e ser maçom? Aí não dá. Aí você forçou. Não, sim.